E aí, pessoal, você já se embananou um pouco com Abraão, Jacó, José, Abraão, Moisés, Isaac? Fez uma bagunça na sua cabeça? Você não tem muita ideia, muitas vezes, quem é quem foi pai e avô de quem? Esse vídeo é pra você. Sim, pra você. E eu sempre tive muita dificuldade com isso. Mas aos poucos eu fui compreendendo, montando um mapa na minha mente, uma ideia de como as coisas aconteceram. E hoje, esse vídeo vai tratar de um breve resumo de Abraão até Josué. Se você não se esqueça, tá? Se você gostar, deixa o seu like, mas principalmente se inscreva no nosso canal. Vamos ter vários vídeos, temos vários vídeos de mapa mental para estudo da Bíblia e você vai recebendo as notificações. Então, vamos lá. A ideia aqui inicial é lembrar do chamado de Deus a Abraão. Então Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12. Ó. Se você olhar aqui, ó, em Gênesis capítulo 12, você vai ter o chamado de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar aonde eu te mostrarei. Esse chamado de Deus para Abraão é um chamado de fé, porque Abraão já era de idade, Sara também, não tinham filhos, como que eles teriam uma descendência, como que eles seriam uma grande multidão. Mas é algo muito interessante. Deus diz: eu vou te abençoar, Abraão, para que você abençoe todas as famílias da terra. Então, nesse processo deles saírem, caminhando com Deus, para onde Deus dirigia, eles fizeram algumas coisas, às vezes fora do propósito de Deus, porém, o filho da promessa veio. Aquilo que Deus diz, ele cumpre. O nascimento do filho da promessa foi Isaac. Isaac casou-se com Rebeca. E quando casa com Rebeca, eles também têm dois filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. Então, Abraão é avô de Jacó e de Esaú. Mas o escolhido para dar continuidade nesse plano, nesse projeto de abençoar o mundo através dessa nação é Jacó. Então, Jacó tem 12 filhos. Esse aqui caprichou, caprichou. Tem 12 filhos. Depois de Deus tratar com ele se transformar num grande homem na presença de Deus. Ele tem 12 filhos, mas o preferido deles e o filho que teve os sonhos e que tem muitos capítulos de Gênesis falando dele é José. José, aquele do colorido, da capa colorida, criou um probleminha com os irmãos não gostavam muito dele porque o pai preferia José, jogaram ele no poço e depois venderam ele, falaram para o pai que ele tinha morrido. O pai ficou triste, aquela história toda, mas ele não tinha morrido, ele tinha sido vendido como escravo para o Egito. Diz que ele foi trabalhar na casa de Potifar e Deus era com ele, as coisas davam muito certo na vida dele por causa disso. E ele foi elevado a segundo homem da casa de Potifar, porém teve aquele problema com a mulher de Potifar, aquela mentira dela, queria sair com ele, mas ele não quis. E ele então foi parar na cadeia. E lá na cadeia ele continuou a servir a Deus, Deus continuou sendo com ele, até que ele foi levado diante de Faraó para interpretar um sonho das vacas magras e vacas gordas. E então Faraó gostou da interpretação dele e colocou ele como governador, como segundo homem, desculpa, do Egito. A posição de destaque no Egito. Nesse momento, toda a família, aqui um pouco mais adiante, no momento de fome mundial, toda a família de Jacó precisa vir até José. José perdoa os seus irmãos, recebe seu pai e eles então ficam vivendo aqui no Egito por um tempo. Mas morre-se Faraó e um novo faraó chega e começa a colocar eles como escravo. Dentro desse período nasce Moisés, naquela situação de que é colocado dentro do cestinho, mas ele é achado pela filha do faraó, ele cresce na casa do faraó, mas ele briga com um egípcio, vai embora fugido do Egito e tem um encontro com Deus, naquele encontro lá da sarça ardente. E Deus diz: o Eu Sou está aqui, vá lá e liberte o meu povo que está sofrendo. Então Moisés vai até lá, tem aquela questão das pragas, e Moisés, usado por Deus, consegue trabalhar a retirada do povo. Essa retirada do povo é a primeira Páscoa, onde acontece a primeira Páscoa, a passagem do anjo lá no Egito,
e a última praga, e o faraó então deixa eles saírem. Então a primeira Páscoa vem desse momento aqui. Eles saem do Egito em direção ao deserto, onde eles iriam em direção a Canaã, e nesse momento eles precisam passar pelo Mar Vermelho. Eles passam no Mar Vermelho a pé seco, e o exército do faraó acaba submergindo aqui nesse mar. Eles então vêm pelo deserto, eles não vão pelo caminho normal das expedições da época, por causa dos filisteus, das guerras, provavelmente. Eles vêm pelo deserto, Deus dirige eles pelo deserto, e no deserto é dado os 10 mandamentos, né? As tábuas da lei, e aquele processo todo do povo começar a aprender a servir a Deus e andar com Deus. E eles chegam na porta de Canaã, da terra que Deus prometeu para Abraão, e aqui é enviados os 12 espias, porém eles voltam, 10 estão muito com medo, estão nervosos, e todo o povo reclama de Deus, preferia estar lá no Egito, aquela história toda. Então eles não entram na terra prometida e eles voltam para o deserto. No deserto eles ficam girando em círculo por 40 anos, até que renovar uma geração. Os 2 espias que queriam entrar na terra, que acreditaram em Deus, que motivaram o povo a entrar, ainda estavam vivos. Moisés falece, morre, e a liderança do povo fica com Josué. Josué é um dos seus pupilos, um dos seus meninos, e foi também um dos espias, junto com Caleb, que acreditaram que entrariam na terra. Josué então é levantado após Moisés para liderar o povo na entrada em Canaã. Essa entrada se dá na passagem do Jordão, questão das 12 pedras, lá do ritual. Então o povo de Israel entra de verdade em Canaã. Porém, Canaã não estava lá pronta, é só chegar e pegar. Eles precisavam conquistar. Então eles começam todo um trabalho em Josué para conquistar aquela terra. Eles erram nesse processo de conquista algumas coisas, porque eles fazem algumas coisas que Deus tinha dito para eles não fazerem. Porém, essa é uma história breve aí, saindo lá de Abraão e Sara, passando por Isaac, depois Esaú e Jacó, José, Egito, Moisés, primeira Páscoa, 10 mandamentos, os espias, chegando em Josué, passando pelo Jordão e chegando em Canaã. Logo mais nós teremos segundo mapa do Antigo Testamento, então acompanhe conosco. A ideia aqui foi dar um panorama histórico geral com os principais acontecimentos. Longe de nós queremos explanar tudo isso em tão pouco tempo e num pequeno mapinha, mas principalmente para você que tem muita dificuldade ou tinha nessa questão de quem é pai de quem sabe isso pode te ajudar. Também você possa compartilhar e te ajudar a ensinar outras pessoas. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos.